Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Qual foi o legado deixado pelo Papa Francisco? Você ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se agora, é importante para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Recentemente, como é de conhecimento de todo mundo, nós perdemos um grande líder, não só da Igreja Católica, não só um líder espiritual, mas uma referência para o mundo. Sim, Jorge Maria Bergoglio, argentino, também conhecido como Francisco. Afinal de contas, o Papa, quando ele converte-se, ele vira Papa, ele tem que mudar o seu nome. E o Jorge Bergoglio, criou, aceitou, definiu como nome dele para usar no seu papado de Francisco. Aliás, uma situação, uma decisão que já dizia muito do que seria o seu papado. Afinal de contas, a escolha do nome Francisco tem conexão com Francisco Xavier, que está conectado, obviamente, ao fato do Papa Francisco ser jesuíta, e um dos fundadores dos jesuítas foi justamente Francisco Xavier, mas principalmente tem a ver com Francisco de Assis, São Francisco de Assis, aquele santo da Igreja Católica que todos nós sabemos que mudou a sua vida, largou toda a riqueza da sua família e foi viver em função da pobreza, e foi cuidar dos animais, e foi cuidar das pessoas principalmente. Então, lá em 2013, quando o Papa Francisco foi anunciado Papa da Igreja Católica, e ele optou pelo nome de Francisco, isso já em si só já tinha um grande simbolismo, já definiria um marco do seu papado. Afinal de contas, usar o nome Francisco o aproximou dos mais pobres, dos mais fracos, dos mais dependentes. Percebia-se ali uma decisão que conduziria todo o seu papado em função dos marginalizados, em função dos necessitados, em função, inclusive, dos imigrantes, que foi uma bandeira que o Papa Francisco assumiu. A sua primeira viagem internacional, na verdade, a sua primeira viagem foi justamente para uma ilha da própria Itália, na Sicília, para justamente acolher os refugiados, aqueles que atravessavam o mar Mediterrâneo e chegavam nas terras sicilianas, nas terras da Itália. Depois, sim, sua primeira viagem internacional aconteceu no Encontro Mundial da Juventude, Jornada Mundial da Juventude, aqui no Brasil, inclusive. Mas por que é importante falar do Papa Francisco? E eu não estou falando de religião. Vocês viram recentemente, com a morte dele, diversos líderes religiosos de diversas denominações religiosas pelo mundo, muçulmanos, judeus, umbandistas, hinduístas, budistas, obviamente fizeram menção à morte do Papa Francisco. Inclusive o presidente da Índia, hinduísta, ele decretou luto oficial no seu país por 7 dias, o que demonstra que esse homem, me permitam falar desse jeito, ele transcendeu os muros da igreja, com seu exemplo, sua ação, com sua atitude. Então é importante fazer memória de uma pessoa como essa, que nos permitiu aproximarmos mais do céu. Com sua humildade, com seu talento em conduzir pessoas, o Papa Francisco mostrou que ele poderia estar nesse mundo, vivendo na casa da Santa Marta, estando em comunidade, sem precisar usar o luxo, sem precisar abusar do dinheiro, e converter-se num grande símbolo de humildade. Por que, Clodoaldo, que você está usando uma homenagem a um Papa no seu canal de Facebook? Primeiro, só para vocês saberem, eu sou teólogo, sim. Eu fiz uma formação em teologia, o que me permite conhecer um pouco sobre as religiões, não só sobre o cristianismo, muito especificamente sobre o catolicismo. Segundo, que sim, nós precisamos enaltecer a figura de pessoas que vieram nesse mundo e geraram sua marca, deixar a sua marca, deixar o seu legado. É por isso que eu falei de legado. E além de falar da humildade, da aproximação do Papa Francisco com a pobreza, além de falar sobre o cuidado que ele tinha com o meio ambiente, além de falar da preocupação que ele tinha com os países afetados pelas guerras, vivemos ainda momentos de guerra, Rússia contra a Ucrânia, a Palestina contra Israel na figura do Hamas, são aquelas guerras infindáveis na África que não param, no Sudão, Sudão do Sul e coisas desse tipo. O Papa quis trazer uma esperança, quis trazer um sonho de paz para o mundo. A exemplo de uma música cantada por Imagine, por John Lennon dos Beatles.
E por que a gente não pode acreditar em um mundo melhor? Por que a gente não pode acreditar que as palavras, que as ações que ele fazia, que arrastavam multidões, pode nos levar, sim, a um mundo menos caótico, ao mundo menos triste, ao mundo menos dependente, um mundo melhor que toque o nosso coração. Recentemente, eu terminei de ler 2 obras dele que eu acho fantásticas, eu quero compartilhar com vocês. A primeira obra dele chama-se Spes non confundit. É uma bula para o jubileu do ano 2020. Não sei se vocês sabem, mas os católicos do mundo todo têm um jubileu que acontece a cada 25 anos. Jubileu esse no qual se busca o perdão, a indulgência plenária. Tem algumas regras que precisam ser seguidas. Todo católico que queira a indulgência plenária ou a indulgência pelos seus pecados, ele deve passar por uma porta santa. Em Roma tem a famosa porta santa, que se passa no Brasil como um todo, diversas catedrais, diversos locais foram definidos também como Porta Santa. Então você pode ir numa catedral, tipo a catedral, por exemplo, próxima da minha cidade, de Fora do Pilar, em São João del Rei, a qual tem obra e foi transferido para a Igreja do Rosário, a um santuário de Tiradentes, por exemplo. Diversos santuários, catedrais, igrejas pelo mundo foram definidos como Porta Santa. Então se você passa por aquela porta, você tem perdão dos seus pecados. Claro que você tem que estar em contrição, tem que estar respeitando a fé, tem que estar de fato com um sentimento de pedido de perdão verdadeiro, tá? Tá extremamente arrependido dos seus pecados. Você também deve rezar pelo Papa. No momento, temos um momento de vacância, já que não temos o Papa. Mas no início do ano, a gente rezava pelo Papa Francisco e vamos, obviamente, estar em oração. Posso iluminar os cardeais, que agora, no 17 de maio, iniciam, obviamente, um conclave, que é aquele momento em que diversos cardeais votantes abaixo de 80 anos de idade, nós 135 cardeais, vão votar no conclave e eleger um novo Papa, tá certo? Você, além de rezar pelo Papa, além de estar arrependido, passar pela Porta Santa, tá certo? Você deve estar contrito, né? E para poder, obviamente, adquirir essa indulgência plenária. Então, essa bula aqui, a Spes non confundit, ela é um guia que te orienta como seguir esse ano jubilar de 2025.